Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema muito interessante. Nós falaremos sobre Polícia Militar. Então, não saia daí. Pessoal, falar sobre Polícia Militar é um assunto um pouco delicado, porque as pessoas já têm uma preconcepção do que seria a Polícia Militar, né? Principalmente pelo que a mídia vem dizendo, a grande mídia vem dizendo. Porém, com o advento de alguns youtubers, tá? de algumas autoridades que têm dado uma valorização para os policiais, hoje nós temos já algumas pessoas entendendo um pouco mais sobre o serviço da Polícia Militar e o que a Polícia Militar faz, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A Polícia Militar, ela está sob a égide de dois pilares, tá? Dois pilares principais. Quais são? Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Nós vamos explicar esses conceitos e vocês vão ver que esses conceitos estão completamente atrelados às Forças Armadas e principalmente, no caso da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, ao Exército Brasileiro, ok? A nossa força terrestre. Disciplina nada mais é do que o estrito cumprimento da ordem. Quer sejam essas ordens exaradas verbalmente ou ordens normativas, leis, portarias, tá bom? Agora, essas ordens, elas têm que ser legais, tá? Às vezes pode existir, né, ali um descumprimento de uma ordem por ela ser ilegal, né? Quando o superior determina que o subalterno ele pratique algo ilegal. Hierarquia nada mais é do que não ser igual a ninguém. Em resumo, é basicamente isso. Ou seja, você sempre vai ter um subalterno e sempre vai ter um superior hierárquico, né? A Polícia Militar, ela é escalonada em alguns círculos. Você tem os círculos dos cabos e soldados, os círculos dos sargentos e subtenentes, os círculos dos oficiais subalternos, os círculos oficial intermediário, os círculos dos oficiais superiores, né? E você tem o círculo dos oficiais generais. Na Polícia Militar nós não temos esse círculo, mas ele ainda existe. Então é importante falar sobre ele. Esse círculo está adstrito das Forças Armadas. Nos círculos de cabos e soldados, como o nome já fala, você tem aí os primeiros graduados, tá? Os primeiros graduados que passam por um curso de formação. O soldado, geralmente, ele ostenta em sua manga uma divisa. Essa divisa aponta a sua graduação, né? Como se fosse um triângulo apenas. Em algumas polícias pelo Brasil, você encontra soldados usando nenhuma divisa no braço, né? Então, se você vê uma divisa ou nenhuma, se não tiver nada em seus ombros, ele é um soldado. Essas divisas, elas se encontram na parte aqui, ó, da manga, central da manga, tá bom? Beleza. O cabo, ele tem dois triângulos em seu braço. No círculo de sargentos, 3 pequenos triângulos. Quando eu digo triângulo, não é um triângulo completo, tá bom? É uma seta para cima. Você tem 3 setas para o terceiro sargento. O segundo sargento tem 4 setas e o primeiro sargento tem 5 setas. Os subtenentes deixam de usar divisas e passam a usar luvas. É como se fosse uma almofada aqui em cima ou uma lapela aqui com um triângulo. Agora sim, um triângulo completo. Esses são os subtenentes. No círculo dos oficiais subalternos, você tem os tenentes, tá bom? O segundo tenente e o primeiro tenente. O segundo tenente ostenta uma estrela prateada no ombro, tá? E é nos dois ombros, tá? Tanto as graduações quanto os postos, né? Ou seja, os oficiais, eles têm postos e os graduados, né? Como o nome já diz, graduação. As praças usam graduação e os oficiais usam postos. Então, no círculo de sargento e subtenentes e de cabos soldados, eles têm graduações. Mesmo que o subtenente use uma luva, ainda é uma graduação. A partir do momento
que ele se torna um oficial subalterno, ou ele passa num curso de formação de oficiais, a gente vai falar mais à frente, aí ele já tem um posto, tá? Então, o tenente, o segundo tenente, ele tem uma estrela prateada, o primeiro tenente tem 2 estrelas prateadas. O capitão é um oficial intermediário, ele usa 3 estrelas prateadas, tá? Um oficial, aí quando a gente entra nos círculos oficiais superiores, um major, né? Depois do capitão vem major, ele tem 2 prateadas e 1 dourada. Um tenente-coronel, que é depois de major, tem 2 douradas e 1 prateada. E um coronel, alguns estados, né, algumas pessoas usam o termo coronel full, porque quando ele já chega a tenente-coronel, algumas pessoas já se referem a ele já diretamente só como coronel, tá? Mas um tenente-coronel não é coronel, é tenente-coronel. E um coronel full, né, tem 3 estrelas douradas, tá bom? No círculo dos oficiais generais, né, aí essa indicação aqui ela muda um pouco, tá? Vai depender da força, mas nós vamos parar por aqui. Cada uma dessas graduações, cada um desses postos, eles têm peculiaridades no que se refere a prerrogativas, a atribuições, né, a tipos de trabalho que aquele militar vai exercer, né, dentro ali da sua força, dentro do seu trabalho, tá bom? Então, um soldado e um cabo, geralmente eles trabalham dentro da polícia militar como uma mão praticamente operacional, mesmo que seja dentro de um âmbito administrativo. O que significa isso? Se a gente fala de um trabalho de polícia ordinária na rua, nós estamos falando de uma tropa, aquela tropa que é soldado, aqueles que dentro da tropa são cabos soldados, vão trabalhar no policiamento ostensivo, propriamente dito, né? Na ponta da lança, atuando com prisões, atuando com patrulhamentos, né? Atuando ali diretamente para a execução da sua missão. O sargento já é um elo entre esses cabos e soldados e os oficiais, ok? E aí a gente vai subindo. Cada oficial, cada tipo de oficial, subalterno, intermediário e superior, dentro das suas repartições tem também ali atribuições específicas a serem realizadas, né? Um oficial subalterno geralmente está mais próximo desse sargento, ele está mais próximo a essa questão da atividade fim, né? A partir do momento que ele se torna primeiro tenente, ele já vai começar a chefiar ou subchefiar determinadas repartições e assim sucessivamente. Um capitão ele vai chefiar uma companhia, um major ali uma P1, P2, P3, P4, P5, né? Vai ser o chefe. Pode ser subcomandante de um batalhão também. Se for uma companhia independente, a depender do organograma do Estado, ele pode comandar uma companhia independente. E um tenente-coronel já comanda batalhões, um coronel uma diretoria. Tá? É basicamente assim. E nós ainda temos, né, claro, os comandantes da Polícia Militar, que, via de regra, são tenente-coronéis ou coronéis, né, full, né, como eu disse, são 3 gemadas aqui douradas. Outra diferença, pessoal, entre as praças e os oficiais, né, quando eu digo que eles usam postos, na verdade eu quero dizer que um oficial ele detém um posto, tá? Mas a simbologia é que são essas estrelas que eu disse. E esse posto, ele vem através de um documento chamado carta patente, tá? Então é normal você ouvir dizer pessoas perguntando qual é a sua patente, mas patente só tem os oficiais. Então você tem a patente de oficial subalterno e a patente de oficial, tá? Intermediário e a patente de oficial superior. Toda essa estrutura ela advém do Exército e a Polícia Militar e os Bombeiros Militares, né, ostentam o mesmo tipo de sinais em seu fardamento. Ainda nós temos medalhas de cursos, né, e medalhas de tempo de serviço. Nós temos emblemas que demonstram que aquele militar já finalizou determinado curso e está apto, ele é aspirante à próxima graduação ou ao próximo posto. E nós ainda temos aqueles alunos de cursos de formação de oficiais. Esses alunos, eles são denominados como alunos oficiais ou cadetes. Então, cadete do primeiro ano, cadete do segundo ano, cadete do terceiro ano, né? São pessoas que entram diretamente para o curso de formação oficial. Ou em alguns estados, né, o segundo sargento ele presta lá uma prova e por mérito ele chega, né, a essa indicação.
Esses cadetes, esses alunos oficiais, eles não são nem... Eles são considerados ainda praças. Mas a partir do momento que ele se torna aspirante puro, tá? Não é aspirante a alguma coisa, ele é aspirante a oficial, né? Porque quando você faz um curso dentro da força, né? Por exemplo, um curso de aperfeiçoamento, de habilitação de sargento, você está aspirando à próxima graduação. Ou aspirando a um próximo posto, no caso de capitães que fazem curso para se tornar major. Mas o cadete, quando ele termina o primeiro, o segundo e o terceiro ano dele, não especificamente são anos correntes, é só uma denominação, cadete 1, 2 e 3, né? Porque alguns estados, o curso de formação não são de 3 anos, às vezes é 1 ano e meio, 2 anos, isso vai depender muito, tá? Ele vai a aspirante, a uma estrela, e ele é considerado uma praça especial, tá bom? Então acho que até aqui deu para entender um pouco os emblemas, um pouco de como funciona a estrutura da polícia, tá bom? Mas, enfim, o que a polícia militar ela faz? Né? O que a polícia militar ela pratica no dia a dia? Cabe à polícia militar a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo, tá bom? Então, isso pode ser realizado de inúmeras formas. A polícia militar ela pode trabalhar com viaturas, com motopatrulhas, ela pode trabalhar com bicicletas, ela pode trabalhar com aeronaves, né, com lanchas, né, com um patrulhamento marinho. Então, a polícia militar ela vai usar de todos os meios, né, que ela tem para preservar a ordem pública e para fazer o patrulhamento ostensivo, né, fazer ali averiguações de polícia administrativa, assim a doutrina nos traz, tá bom? Então, a polícia militar ela serve para esse primeiro impacto, essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro ato de administração. A polícia militar, para exercer tudo isso através desses mecanismos, ela se organiza, né, de acordo com o tipo de policiamento, em batalhões específicos, em companhias específicas. Então você vai ver policiais militares usando uniformes diferentes, ostentando nomes diferentes, né, com polícia do trânsito, polícia estadual de trânsito, né, de rodovias estaduais. Você vai ver polícias de batalhões especiais, né? Às vezes com o fardamento todo preto, o fardamento todo camuflado, ou uma cor uniforme mais diferente da tropa ordinária, tá? Então existem essas diferenciações, mas todos são policiais militares, né? Falando de salário, cada estado tem a sua forma de lidar com isso, né? Se um dia for do interesse de vocês, eu posso falar, né, pesquisar mais estado por estado para demonstrar essa diferença, os tipos de policiamento de cada estado, se tem ou não gratificações por determinada área, mas geralmente não tem gratificação, é o mesmo tipo de serviço. Só nas polícias muito mais especializadas, né, que o risco de vida deles é muito mais alto, às vezes tem sim uma gratificação. Ok? Policiais militares, eles também podem ser lotados em repartições de outras forças, né? De outras forças e ainda de outros poderes. Eles podem ser lotados junto ao judiciário, junto ao legislativo, né? São convênios feitos junto ao executivo, né? Porque o chefe maior das polícias militares é o governador do estado, tá? Né? Via de regra, em alguns momentos vai ser sim o exército, mas basicamente, né, pela última alteração que tivemos na Constituição, isso já era claro, ficou ainda mais claro, que o chefe ali, supremo, o superior, supremo não, o superior é o governador do estado, tá? E aí pode existir ceder esse militar, lotar ele em outro local, tá bom? Ele pode inclusive servir junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Legislativa. Ele pode servir junto com os servidores do Judiciário, fazendo segurança do Judiciário, segurança de juízes. Então existe essa possibilidade de remanejar esses servidores. Isso não é exclusivo da Polícia Militar. Na verdade, o servidor público ele pode ser remanejado, tá? Via de regra, em outros locais que não o seu de origem, tá? Isso é comum, isso existe, tá? E principalmente cargos políticos. Os militares eles têm ainda uma peculiaridade em relação ao seu tempo de serviço para a aposentadoria, né? Geralmente os policiais, depois de 10 anos, eles já podem optar em aposentar proporcional ao seu tempo de serviço. Se eles forem eleitos em cargos eletivos, né, públicos eletivos, como, por exemplo, vereadores, deputados, prefeitos, eles também se aposentam, vão para a reserva remunerada. A aposentadoria do policial se chama reserva remunerada,
tá bom? E existem outras peculiaridades também quanto à forma de perceber esses vencimentos, em sua integralidade ou não integralidade, tá? Aí a gente teria que falar sobre proventos, teria que falar sobre outros assuntos que são mais pertinentes à área jurídica do que, né, o objetivo desse vídeo, que é apresentar o que é a Polícia Militar, o que ela faz. A Polícia Militar, ela não possui o chamado ciclo completo de polícia. Ela não possui. Então, o que ela faz? Então, ela faz o policiamento, né, através ali da presença do policial, que é o primeiro nível da força, né? Ela usa a força para cumprir a lei. Então, a distrito da lei, ela está vinculada, ela tem que obedecer à legislação. E aí, basicamente, o policial ele usa, né, esse uso progressivo da força, ele lança a mão do uso progressivo da força. E ele é escalonado. Primeiro é a própria presença da farda, depois é a verbalização, né, uma verbalização mais, vamos dizer assim, menos enérgica. Depois, uma verbalização um pouco mais enérgica, usando de gritos, usando, né, isso faz parte da técnica policial, às vezes usando, né, até mesmo de um palavrão. Né, você usa, você entra ali no psicológico da pessoa se ela não obedece, né, a sua ordem. E aí sim, depois o toque, né, uma imobilização, se for necessário um chute, um soco, o que for necessário para estancar ali uma desobediência, uma resistência à ordem que o policial ele exarou. E aí depois a gente tem ainda o uso dos mecanismos não letais, como spray de pimenta, como taser, né, ou aquele tiro elétrico daquela arma taser. E nós temos uso de tonfa, bastões, vários outros tipos de armas não letais. E por fim, né, se for necessário, a munição letal. Né, você primeiro tem a munição de borracha, que é geralmente usada em conflitos para você segurar a lei e a ordem, né, como manifestações, como elas extrapolam ali o que podem fazer, né, como por exemplo depredações, etc. Então aí tem um uso de munição de borracha, ainda com armas longas. E por fim, se não tiver jeito, a munição letal. Lembrando que esse uso progressivo ou uso moderado da força, ele deve ser aplicado, né, de forma proporcional e escalonado. Mas não necessariamente o policial deve seguir todas as etapas, subir degrau por degrau. Se for necessário, por exemplo, se ele estiver sendo alvo de projéteis de tiro, ele não precisa falar, ele já pode responder atirando. Tá bom, pessoal? Sobre desvio de conduta, limite, né, do que pode e o que não pode acontecer, tem um vídeo aqui, ó, no card, você clica nele, né, uma playlist sobre segurança pública, eu falo sobre bastante coisa ali, e sempre eu peço que você acompanhe, né, o nosso canal. Peço também que já se inscreva e deixa o seu like, que você me ajuda muito, né? Dá o like, coloca o sininho de notificações para o YouTube entender o meu conteúdo como relevante. Está sendo relevante para você? Então me dá essa força aí. Então a Polícia Militar, por não deter o ciclo completo, ela usa dos seus mecanismos, ela faz a detenção. A Polícia Militar não prende ninguém, tá? Ela só faz prisões em crimes militares, né? E antigamente por desvio de conduta também, né? Nas transgressões militares estaduais, transgressões policiais e administrativas. Não existe mais prisão administrativa Polícia Militar, tá? Se isso estiver acontecendo completamente irregular, hoje, né, a Polícia Militar ela só pode prender um militar, prender de fato. Eu vou explicar a diferença entre deter e prender nos crimes militares. Aí porque ela vai exercer, né, ali a Polícia Judiciária Militar. Fora isso, ela só detém, tá? Ela detém quem está fazendo ali o ilícito, está praticando um crime. Ela vai pegar essa pessoa e vai levar até a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. E aí, levando ao delegado, o policial militar, ele lavra uma ocorrência, tá? E o delegado ali, a autoridade policial, ele vai continuar com os trâmites. Depois, né, você confere aí, vou fazer um vídeo sobre Polícia Civil e como funciona também a Polícia Civil. Lembrando, pessoal, que a Polícia Militar, em alguns estados, ela já faz o termo circunstanciado, que era um trabalho que só o delegado fazia. Então, quando a Polícia Militar ela faz a detenção de determinada pessoa, às vezes já não leva para a delegacia. Ela faz a pessoa, né, explica o que aconteceu, dá ali a voz, né, de detenção, de prisão, né, não no sentido literal da palavra,
mas de admoestação verbal, você vai parar a pessoa, vai notificar essa pessoa que o que ela está cometendo é um ilícito, vai fazer ali um termo circunstanciado chamado TC, né? O termo circunstanciado. A pessoa vai assinar se comprometendo, né, a se apresentar diretamente a um juiz. E isso é usado para crimes de menor potencial ofensivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou um vídeo longo, eu tentei abarcar aqui o máximo possível do funcionamento da Polícia Militar. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez peço que você curta e compartilhe esse vídeo, né? Coloca o sininho aí, se inscreve, que me ajuda muito. Beleza? Até a próxima.